Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que vocês estejam nesse planeta, sejam bem-vindos. Me chamo Andresa Águida e hoje eu vim aqui para trazer um assunto que foi uma demanda no nosso grupo de WhatsApp de cuidadores de branquinhos. Sim, sim, nós temos um grupo de cuidadores de branquinhos, seja mães, pais, pães, avós, quem quer que seja, pode fazer parte desse grupo. É um grupo de discussão, um grupo muito acolhedor, onde mães e pais e cuidadores, de uma forma geral, de todo o Brasil, trocam informações entre si e conhecimento também. Sejam bem-vindos, vocês também. Eu não vou dar conta de acompanhar muito bem os comentários, mas espero que vocês absorvam, né, o melhor conhecimento possível. Essa live vai ficar disponível aqui, tá bom? E hoje eu vou falar de albinismo sindrômico. Porque assim, popularmente se conhece o albinismo oculocutâneo, albinismo ocular, e aí esses dois tipos de albinismo, os mais comuns, eles não são sindrômicos. E aí, o que seria o albinismo sindrômico? São tipos de albinismo que vêm acompanhados de outros problemas de saúde. Bom, os dois são o HPS e o CHS. Esses nomes foram dados porque são as iniciais dos nomes dos pesquisadores que descobriram sobre essas síndromes. Bom, bora lá, tentarei ser o melhor, o máximo objetiva possível, tá, gente? Bom, como eu já disse, né, existem outros tipos de albinismo oculocutâneo e eles são muito menos frequentes, em que tanto a diminuição como a ausência de pigmentação na pele, cabelos e olhos, ela se manifesta combinado de outros sintomas. E isso faz com que esses tipos de albinismo, né, tanto o HPS como o CHS, sejam chamados de sindrômico. Eles são de maior complexidade. Bom, vou começar pela síndrome de Hermansky-Pudlak. Esse é o nome do pesquisador que descobriu. E a gente conhece como HPS. Ela é muito rara na população em geral, já adianto aqui. Ela tem uma prevalência que varia de 1 para meio milhão e até assim de 1 para 1 milhão e 1 para meio milhão. Assim, na verdade, é raríssimo mesmo. E exceto na ilha de, né, exceto em Porto Rico, que é onde nós temos o HPS1 como tipo mais encontrado. E ele é detectado em cerca de 1 para cada 1.800 pessoas. E assim, bom, Porto Rico está numa ilha, né? Enfim, isso faz também com que tenha uma maior prevalência também. Enfim, mas bora lá, estamos falando da condição. A gente acredita, né, que no caso de Porto Rico, por exemplo, isso aconteça devido à geografia desse lugar, né, que limita os movimentos da população. Por exemplo, todo mundo morando junto em uma ilha e, e aí acabam ocorrendo consanguinidades, enfim. Bom, mas assim, o HPS em si, ele é uma forma de albinismo com tirosinase positiva. Por que eu digo positiva? Porque, na verdade, as pessoas com HPS, elas apresentam melanina, mas em quantidades variadas. Existem algumas pessoas que podem ter cabelo, peles e olhos com pouquíssimo pigmento e serem diagnosticadas, por exemplo, com albinismo oculocutâneo, super comum. E tem pessoas que têm bastante pigmentação comum, né, vamos dizer assim, tanto nos pelos como na pele, e apresenta pouca pigmentação apenas nos olhos, e aí essas pessoas também acabam sendo diagnosticadas com albinismo ocular. Mas será? Bom, vamos lá. As pessoas com HPS, além das características do albinismo oculocutâneo, que tem todas as questões do albinismo, enfim, estão presentes, né? Elas também vão apresentar problemas de
coagulação, ou seja, elas apresentam sangramentos, uma maior incidência de ocorrência de sangramentos, e justamente devido a problemas de coagulação plaquetária. Elas também podem apresentar problemas respiratórios, isso devido à fibrose pulmonar, que é um problema bem mais sério e também incapacitante, geralmente com consequências que podem vir a ser fatais. E tem também problemas digestivos, que podem causar morte precoce, assim, quando a gente fala morte precoce, eu digo abaixo dos 40 anos de idade. Bom, mas espera lá, nem todo o HPS é gravíssimo, já vou começando a dizer isso já. E assim, a deficiência visual em pessoas com HPS é igual a presente em outros tipos de albinismo. Ela, enfim, acontece as mesmas coisas, né, de o desenvolvimento anormal da retina, do nervo óptico, tem também baixa acuidade visual, enfim, só que as acuidades também vão variar, enfim, tudo é igual. Eu não vou entrar muito nesse mérito dessa questão do albinismo, né, a gente já sabe. O que se conhece de HPS é que a acuidade visual ela pode variar de 0,05% até 40%. Então, assim, vocês podem encontrar pessoas com diversas acuidades visuais. E o que acontece? Uma pessoa, quando ela, no caso do HPS, por exemplo, que tem a questão pulmonar, né? Quando ela está mais cansada, por exemplo, o nistagmo ele pode ficar mais acentuado. Isso pode ser um exemplo. Por exemplo, às vezes uma pessoa com albinismo ocular que tem um nistagmo, você percebe que ela tem um cansaço e você percebe que muda, né? A movimentação dos olhos pode ser um indicador do HPS. Mas falando isso, é muito mais raro a gente poder diagnosticar dessa forma. Então, vamos para as formas mais fáceis disso se acontecer. Sangramento. Sangramento é um bom detector, algo a ser observado. Aí, por exemplo, essas pessoas que têm sangramentos, elas devem evitar o uso de aspirina, por exemplo, ibuprofeno, medicamentos, seja com ou sem receita, que afetam essa função plaquetária. Elas podem piorar essa tendência de sangramento. Então, sempre vocês perguntem ao médico, né, antes de tomar qualquer tipo de medicamento. O HPS, como eu disse, ele envolve esse distúrbio hemorrágico, né, que é causado por um defeito plaquetário das plaquetas. Como que a gente pode dizer, né? As plaquetas, elas estão envolvidas um mecanismo, né, dentro do nosso corpo, justamente para neutralizar o sangramento. Faz de conta que você se cortou, tá tendo um vazamento. Aí a plaqueta, ela vai lá para tampar esse sangramento, né? E enfim, e ela tem todos, como que se diz? Ela produz tem substâncias dentro dela que ajudam a formar esse coágulo, né? Enfim, bom, ela vai lá para tapar os sangramentos e tudo mais e libera essas substâncias que desencadeiam uma cadeia de eventos, né, que vai fazer a formação desse coágulo. Só que acontece na pessoa com HPS? Vamos dizer, por exemplo, a pessoa que não tem HPS, a plaqueta dela é como se fosse uma bolacha cookies, aquela bolacha com gotinhas de chocolate. Essa é a plaqueta da pessoa sem HPS. A pessoa com HPS, parece uma bolacha sem gotinhas de chocolate, entendeu? Porque assim, ela não tem esses elementos, né, cálcio, essas substâncias químicas, né, ADP, cálcio, serotonina, fosfato, enfim, várias substâncias químicas que ajudam a formar o coágulo. Ela não tem essas substâncias. E aí, o que acontece? Por conta disso, acontece o sangramento, ele acaba sendo mais excessivo, né, ele pode ser mais, digamos assim, duradouros, né? Vamos dizer dessa forma. Mas acho que esse é um bom exemplo. E assim, resultados de sangue laboratoriais padrão, eles
não costumam dar anormais para pessoa que tem HPS. Por exemplo, o tempo de protrombina, por exemplo, que chama TP, o tempo de tromboplastina parcial, PTT, e a contagem de plaquetas, elas são normais no HPS. Os tempos de sangramento, eles podem ser normais, embora muitas vezes sejam prolongados. É aí que está a grande diferença, né? O resultado clínico no defeito de a clínica, né, do HPS, ela pode ser observada, por exemplo, no caso da hemorragia, né? Por exemplo, se você percebe que ela varia de bastante leve a pouco de perceptível a potencialmente fatal, né? Porque assim, pode ter pouca hemorragia, como pode ter muita hemorragia, entendeu? Assim, se tem hemorragia, já é um caso a ser observado. Só que casos graves, a gente tem que observar com um pouco de mais cuidado. Então, aí o que acontece? A visualização de plaquetas, a visualização de plaquetas no microscópio eletrônico é um teste de diagnóstico, né, que pode ser feito para se detectar o HPS. Então, vamos ver aqui se eu acho o nome do exame. Mas assim que o HPS ele é confirmado, pode ser útil se fazer um teste genético, mas o teste genético é mais para você saber o tipo do HPS, caso seja detectado realmente esse HPS. Mas esse teste das plaquetas, ele já vai dizer, já vai ser bom para você saber se tem HPS ou se não tem HPS, por exemplo. A genética vai ajudar você a entender, porque dependendo do tipo de HPS, você já vai se preparar para uma sintomatologia que pode acontecer futuramente. Por exemplo, pessoas com HPS, elas podem ter tendência a se machucar facilmente. Elas podem apresentar sangramentos nasais frequentes, ou quando elas fizerem um corte no braço, na perna, que seja assim, né? Elas tendem a sangrar por mais tempo. Algumas pessoas com HPS, elas podem ter episódios hemorrágicos incomuns, como o sangramento menstrual intenso e um sangramento até durante um procedimento odontológico, numa ida ao dentista. O problema do sangramento no HPS, ele é variável, como eu falei, pode ser leve e pode ser tantão. Em algumas situações, né, esse defeito das plaquetas, né, ele pode causar uma hemorragia que pode ser arriscada para a vida, assim, que podem ser fatais, assim, né? Por exemplo, hemorragias gastrointestinais, trauma, medicamentos que alteram, né, essas plaquetas, enfim. E aí tudo isso tem que ser acompanhado, tem uma medicação apropriada para isso. E como eu falei, essa hemorragia grave, ela pode sim ser prevenida e ela pode sim ser resolvida. Como esse defeito das plaquetas, ele não pode ser identificado no pronto-socorro ou durante uma triagem pré-operatória, assim, né? É importante, né, que esse diagnóstico ele seja confirmado para evitar complicações graves, né? Então, se vocês já percebem essa alteração plaquetária, né, problema de coagulação, sangramento, é legal estar atento a isso, né? Antes de fazer algum tipo de cirurgia, né, trazer sempre à luz essa questão. E assim, dependendo do tipo de gene de HPS, é importante, né, prevenir o desenvolvimento de anticorpos provenientes de transfusões de plaquetas. Por exemplo, dependendo do tipo de HPS, a pessoa ela vai ter que fazer transfusões de plaquetas. Aí, bom, vou falar de cada questão no caso, né? Por exemplo, a doença inflamatória intestinal, que é uma das coisas que pode acontecer. Quando os intestinos eles são afetados, né, pode causar um problema semelhante a uma doença que vocês já devem ter ouvido falar, que chama doença de Crohn.
Após a colonoscopia, por exemplo, granulomas ou feridas podem ser vistas, né? Isso pode ser detectado com esse exame, né? A colonoscopia, onde você vai perceber esses granulomas, né? Soltados ao redor dos intestinos, e que isso é muito semelhante à doença de Crohn. Inflamações, ulcerações podem ocorrer também, né? Fístulas, enfim, pode ocorrer fissuras e marcas retais também. Então, assim, toda a questão intestinal até o reto é importante estar se observando, tá bom? Qualquer doença inflamatória oriunda do intestino, assim, tem que ser observada. E a idade típica de início de uma doença inflamatória intestinal, por exemplo, de você começar a perceber esses problemas, é semelhante à idade do início da doença de Crohn. Por isso que muitos associam com a doença de Crohn, né? Que é o período da adolescência. Mas assim, eu quero dizer para vocês que apenas 15% das pessoas com HPS vão desenvolver doenças inflamatórias intestinais. E assim, o manejo dessas doenças, né, do HPS, ele pode ser bastante desafiador, sim. Em alguns casos surge a questão até de saber se o problema é um sangramento intenso ou uma doença, sabe? Porque como já acontece sangramento naturalmente com o HPS, as pessoas confundem, você não sabe se está tendo uma inflamação intestinal ou se de fato é um sangramento, sabe? Assim, é difícil esse diagnóstico, né? Ele é delicado, né? E assim, uma discussão bem cuidadosa, ela precisa acontecer entre o médico e o paciente, né? Para pensar alternativas cirúrgicas, né? Podem ser consideradas. Bom, os sintomas dessas doenças inflamatórias intestinais que vocês podem observar se acontecem: diarreia, perda de peso, cólica e sangue nas fezes. Alguns indivíduos, eles relatam também sentirem dores nas articulações, feridas na boca, como se fosse herpes, né? Assim, feridas na boca. Em alguns casos, é um negócio chamado pioderma gangrenoso, que é uma condição crônica não infecciosa que causa úlceras na pele. E bom, fica uma nota aqui, né? Indivíduos que são diagnosticados com doença inflamatória, né, no intestino, por causa do HPS, eles podem sim correr o risco de necessitar de transfusões de plaquetas ou de sangue, né, em algum momento do curso dessa doença. E essas transfusões, elas podem potencialmente causar produção de anticorpos. Agora eu vou falar da fibrose pulmonar, que é também uma questão que pode aparecer nas pessoas com HPS. Antes de tudo, deixa eu só falar uma coisa. A HPS tem 11 tipos conhecidos. Podem haver mais que a gente desconhece, tá bom? Que é uma coisa que continuamente vem sendo estudada. Então, assim, no caso do pulmão, as questões pulmonares, elas são mais comuns nos HPS tipo 1, 2 e 4. E a fibrose pulmonar, ela é um problema super comum nesses 3 tipos de HPS, por exemplo. Ela é uma cicatriz, ela é como se fosse uma cicatriz nos pulmões que impede que ele se expanda e se contraia durante a inspiração e expiração. É uma doença pulmonar que ela restringe bastante, né? E a idade típica para o início dos sintomas é por volta dos 30 anos de idade, embora alguns casos ocorram, sim, como fala, indivíduos na faixa dos 20 anos, isso pode acontecer também, e ela não tem tratamento. E a morte, no caso das pessoas que desenvolvem a fibrose pulmonar, ela pode ser uma morte precoce se isso não for bem acompanhado, tá bom? Fique bem claro e bem entendido isso. E assim, tratamentos têm sido investigados, né, para aumentar a expectativa de vida dessa população. O transplante de pulmão, ele é uma opção a ser considerada, tá bom? Existem muitos casos de pessoas com HPS que transplantam pulmão, porque às vezes é a saída mesmo, no caso da fibrose pulmonar.
E existe uma rede HPS, né, nos Estados Unidos, né, chama HPS Network. Eles têm telefone, e-mail, onde as pessoas podem entrar em contato e também serem acolhidos por essa comunidade, né? Enfim. E eles trabalham, essa instituição trabalha com pesquisadores, eles investigam terapia genética, entre outros avanços, assim, para poder tratar as questões do HPS mesmo. Por isso, né, você que tem HPS, considere muito participar de pesquisas, né, se você for convidado para isso, para ajudar, né, nesses esforços de se conhecer alternativas de tratamento. Bom, vamos lá. Os sintomas da fibrose pulmonar. Quando os pulmões eles são afetados, a pessoa ela tem falta de ar, intolerância ao exercício, porque assim, ela fica fadigada, né? Ela tem uma fadiga que é anormal. E que, que e isso pode ser sim um sinal, né? Frequentemente, né, os pacientes, eles relatam ter sido diagnosticados com asma. E à medida que os sintomas eles progridem, as pessoas com HPS, elas podem apresentar uma tosse seca crônica. Bom, aí com relação à questão do HPS, né? O HPS, ele é muito parecido em alguns tipos de albinismo, né? Ele é um distúrbio autossômico recessivo, ou seja, espera-se que ele seja transmitido por ambos os pais, né? Vem um gene do pai e um gene da mãe. E aí o que acontece? A chance de nascer um bebê com HPS, ela é em torno de 25%. 50% tem a chance de carregar esse gene e 25% de nascer uma criança sem o HPS. Bom, como eu falei bem, né, o HPS do tipo 1 ele é extremamente prevalente em Porto Rico. Por exemplo, uma em cada 20 pessoas na parte noroeste de Porto Rico, ela tem o gene HPS1, para vocês verem como que é baixa incidência. Como eu falei, um em cada 1.800 pessoas apresentam HPS. O HPS3, ele também é comum na ilha, principalmente na região central dessa ilha. Uma em cada 60 pessoas na ilha tem essa síndrome. O HPS3, ele é um pouco mais leve que o HPS1. No entanto, em todo mundo, assim, a incidência do HPS, ela é raríssima, como eu já disse lá no começo para vocês, né? Mas assim, tem sempre estudos acontecendo, né? Pode ser que a incidência seja maior do que a gente imagina. Como eu falei, né? Muitas pessoas não são diagnosticadas, né? E, enfim. Sabe-se que no Japão e na Suíça tem também uma maior frequência de ocorrência, né, de HPS. E vamos lá. Sobre o diagnóstico. Embora, assim, 11 desses genes que causam HPS, eles tenham sido identificados, acredita-se que outros genes podem existir e que a gente ainda desconheça, né? Mas assim, tendo o defeito plaquetário, é o que eu falei. É uma coisa a ser observada, onde a pessoa ela tem realmente correr atrás e entender. Tem albinismo e tem problemas com plaquetas, já começa a investigar, né? Se pode sim ter o albinismo sindrômico. Só que assim, o teste genético no Brasil, ele é uma coisa que assim, é cara, tem gente que não, pelo SUS é dificílima, tem convênios que cobram uma fortuna, enfim. Tem gente que consegue de graça, mas é difícil, gente. Vamos admitir que o teste genético não acaba sendo a melhor saída aqui no Brasil. O que a gente recomenda mesmo é esse exame que eles chamam de visualização de plaquetas através do microscópio eletrônico. Esse acaba sendo o teste diagnóstico definitivo para o HPS. Não é um exame complexo. Não tão complexo como a questão da genética, né? O teste genético. E assim, gente, não tomar qualquer decisão, né, com relação ao tratamento partindo das coisas que eu disse aqui, né? Vocês consultem seus médicos para conversarem com eles, enfim,
e entender as melhores condutas, né? Que assim, a gente vai entendendo, né, os melhores, vai entendendo vamos entender a sintomatologia que acontece associada às questões do albinismo, né? E aí, partindo disso, né, que a gente pode pensar, né, sei lá, saídas mais viáveis. Então, assim, antes de tudo, conversem com o seu médico. Ah, e bom, enfim, antes de qualquer procedimento cirúrgico e antes de qualquer procedimento odontológico, é importante também a pessoa que suspeita de HPS, que tenha problemas de sangramento, é importante ela pontuar isso para o profissional, para os profissionais da saúde que vão estar fazendo esses procedimentos. E assim, no momento não existe tratamento para o HPS, tá bom? Muitos estudos têm sido feitos. Vamos ver o que mais que eu posso trazer para vocês. E assim, eu quero trazer aqui também que tem coisas, né, que podem prejudicar a qualidade de vida das pessoas que têm HPS, né? Assim, vocês estejam cientes que tem alguns medicamentos, ervas, alimentos que podem sim afetar essa função plaquetária, que podem ser contraindicados para pessoas com HPS, porque eles podem retardar ainda mais a coagulação. E o uso antecipado desses produtos deve primeiro ser levado ao conhecimento dos seus médicos, dos médicos que acompanham vocês, tá bom? Bom, questões pulmonares, como eu já disse, né? HPS tipo 1, 2 e 4 desenvolvem fibrose pulmonar. Isso pode acontecer. Então, assim, você não fez teste genético, mas tem fibrose pulmonar. Você pode entender que você tem ou o 1, ou o 2, ou o 4. E aí, assim, é sempre importante acompanhar com o pneumologista para discutir com ele. E tem um teste que é interessante de ser feito, que chama-se teste de função pulmonar basal. Ele pode ser feito na adolescência e esse teste de função pulmonar, ele deve ser feito anualmente, desde a partir do momento que você fez. Você fez o primeiro teste, ano que vem você faz de novo, faz de novo e faz de novo. O médico pode pedir também uma tomografia computadorizada de base com acompanhamento conforme necessário. Isso também pode ser. Eu sei que é complexa a questão da tomografia, mas enfim, estou dizendo as opções que vocês podem fazer. E evitar produtos químicos e vapores tóxicos, por exemplo, produtos de limpeza, né? Tem essas questões, né? Tomar cuidado com isso. Tomar vacina anualmente, né, contra a gripe, tomar a vacina da Covid, especialmente, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam tomar a vacina da Covid. E, bom, para quem tem problema pulmonar, pode se considerar também o que se chama reabilitação pulmonar. Tem pessoas também, e assim, fazer biópsia. Biópsia de pulmão não são recomendadas devido ao sangramento, ok? Não são recomendadas. Tem que se conversar com o médico. Com relação à parte digestiva, né? Tem que monitorar qualquer tipo de dor abdominal, frequência de cólicas, se teve urgências abdominais aí que fez você ter que ir para a emergência, cocô mole e com sangue. Se esses sintomas se desenvolverem, né, você corra imediatamente para um gastroenterologista, né, o médico para o gastro, para ver o que está acontecendo, fazer uma colonoscopia e tudo mais. Se for indicado uma endoscopia ou uma colonoscopia, gente, as plaquetas devem estar em espera. Não sei o que é isso? Não importa, você fala isso para o seu médico, que ele tem que tomar cuidado com as suas plaquetas, ok? HPS 1, 2 e 4, por exemplo, devem ter plaquetas compatíveis. A gente usa um termo aqui com HLA disponíveis para evitar a produção de anticorpos. Então, assim, tem que se ter esse cuidado, né, antes de fazer esses exames, né? Então, assim, procura um aconselhamento médico com relação
a medicamentos, né, que possam afetar a função plaquetária, pelo amor de Deus. ah, Tem que tomar cuidado com alguns tipos de medicamento, né? Aqui, o pessoal da HPS, eles passam uma lista, né? Eles têm uma lista de medicamentos. Eu até depois posso citar para vocês aqui, mas a lista deles está em inglês, né? Mas é importante perguntar para os médicos aqui do Brasil, né? Medicamentos também para, vamos ver aqui, para a questão renal, né? Tem que monitorar o sangue na urina, tá, gente? Monitorar sangue na urina, pedra nos rins, ver a creatinina em exames de sangue. Enfim, consultar um hematologista também. Se o sangramento não pode ser controlado, entre em contato com o seu médico. Isso é muito sério. E assim, você tá lá, tá com sangramento, né? Você se cortou, por exemplo, tá em casa. Para, descansa, bota um gelo, faz uma compressão. Pode levar por 20 minutos, faz alguma compressão, coloca gelo. Você tenta estancar, né? Como que se fala? Esse sangramento. Você pode usar gaze de vaselina, ela deve ser colocada contra a ferida. E seguida dessa gaze de vaselina, você colocar uma gaze seca e colocar um curativo que não seja adesivo ou autoadesivo, ok? Bom, vamos lá. Aqui também fala um pouquinho dos medicamentos prescritos, né? Aqui que eu peguei lá da HPS, eles falam Amicar, DDAVP e ácido tranexâmico estão disponíveis para promover e apoiar a coagulação. Então, assim, discuta com o seu médico sobre alternativas para auxiliar nessa coagulação, porque as pessoas com HPS não fazem essa coagulação. Como eu falei, a plaqueta de vocês é um cookie sem gotinhas de chocolate. E aí tem que usar alguma medicação para contribuir nessa parte da coagulação. A HPS ela tem telefone, ela tem um e-mail, eu posso também estar disponibilizando para vocês. E como eu falei, né, das plaquetas, né? As plaquetas, elas podem ser usadas para controlar sangramentos graves. Vocês não veem pessoas que fazem transplante, não tem doação de sangue, tem doação de plaquetas também. Bom, enfim, essas plaquetas, por exemplo, que as pessoas elas pegam justamente às vezes de doação de plaquetas mesmo, né? Essas plaquetas elas podem ser usadas para controlar esses sangramentos graves, né? E no caso do HPS 1, 2 e 4, eles que recebem plaquetas que têm que ser compatíveis, né? Para evitar a produção de anticorpos. E bom, essas plaquetas elas devem ser usadas com cautela, como eu falei, porque produzem anticorpos, enfim. Sangramentos nasais devem ser tratados com pressão firme. Sente-se ereto, não embale. Sangramentos nasais, assim, cuidado com o sangramento nasais, né? Você tenta também, estancar de alguma maneira para ele diminuir, enfim, e como eu falei, né, não conseguindo resolver, corra para o médico. Sangramentos menstruais, né, por exemplo, tem pessoas que quando menstruam, elas vão ter uma menstruação intensa, então é interessante você até contar o número de absorventes que você utiliza, sabe? Para poder até controlar, entender esse sangramento, sabe? Bom, no caso de sangramento intenso, né, o médico ele pode estar incluindo, né, o uso de contraceptivos como o DIU, por exemplo. E bem, gente, a gravidez, uma pessoa que tem HPS que deseja engravidar, né, tem que ter um extremo cuidado. Essa gravidez ela tem que ser monitorada porque ela é considerada uma gravidez de alto risco, tá bom? Questão dental.
A higiene bucal, ela deve ser mantida, tá bom? Vocês têm que tomar extremo cuidado, consulta ao dentista para ter a melhor orientação. E assim, se tiver que fazer uma extração de dente, pode ser necessário, né, você fazer uma consulta com um hematologista, onde esse hematologista ele vai recomendar a utilização de plaquetas em espera. Por que a gente fala plaquetas em espera? Porque justamente isso, né, pode acontecer um sangramento e aí necessite de plaquetas, entendeu? Plaquetas com, enfim, plaquetas que possam auxiliar, né, nessa questão de coagulação. Indivíduos com HPS, eles devem evitar medicamentos que possam afetar a função plaquetária. Gente, eu tô sendo repetitiva, mas é porque é importante ser repetitivo mesmo. E aqui eu vou citar uma lista de medicamentos, tá bom? Mas assim, vocês consultem seus médicos. Alguns eu já até falei aqui, ó. Aspirina, ácido acetil salicílico. Vamos ver. Deixa eu ver. Ó, tem uns nomes de medicamentos aqui, eu acho. Eu não manjo muito de nome de medicamento, mas deve ser, ó. Alca, anacina, fórmula para dor de artrite, buferina, artrópano, deixa eu ver aqui, aspercina, tô citando alguns, tá? Aspergama, aspermina, aspirina, que nem eu já falei, aspirina com revestimento, aspirtab, vamos ver, agora a turma do ibuprofeno, né? Bufaprina, buferin, que são medicamentos também associados para questões de artrite, tá bom? Aqui ele sempre fala artrite, buferin, buferina, bufinol, Dazin, Duradine, Ecotrina, Emagrin, Empirina. Enfim, eu acho que é mais fácil, gente, eu passar essa lista para quem tiver interesse, tá bom? Mas é interessante se conversar com o médico, tá bom, gente? Pelo amor de Deus, conversem com o seu médico. E, enfim, evitar também ibuprofeno, que é um comum, né? Adaprim, Advil, ibuprofeno, já falei, Excedrina, Altran, Gempril, Ibufeno, Ibuprina. É um monte de aqui toda a turma do ibuprofeno. Motrin, Noprim, Saleto, Rufen. É muito remédio. Valprim, Ultraprim. É tudo esses caras aí que mexem com a questão plaquetária, né? Advil resfriado, sabe? Difenista, Distran. Produtos para tosse e resfriado, tá? Eu tô citando aqui Advil, Difenisa, Distran. E aí, enfim, conversem com seus médicos, tá bom, gente? Agora eu vou falar de alguns alimentos que podem causar uma anormalidade plaquetária, tá bom, gente? Cebola, vitamina C, vitamina E, cominho, cúrcuma, cravo, bebida alcoólica, álcool, ácidos graxos, né? Aquele citofungo de árvore negra chinesa, não sei o que é, gente, tá? E alho. Então, assim, tomar cuidado com esses alimentos que eu citei, tá bom? Bom, falei dos tipos de HPS para vocês. Vamos ver que mais informação que eu consigo trazer para vocês aqui. Como eu falei para vocês, o 1, o 2 e o 4 são os mais graves. O 3, o 5 e o 6 são mais brandos.
E assim, gente, no caso do HPS, todos os dias, assim, no nosso corpo, só para vocês entenderem, né? Todos os dias ocorrem pequenos sangramentos no nosso corpo. Isso é super comum. E na maioria das vezes, essas hemorragias, elas são resolvidas pelo nosso organismo, né? Ele mesmo resolve isso com facilidade, né? Pode ser uma hemorragia externa ou como uma hemorragia interna, né? E aí, com a hemorragia, tem extravasamento de sangue e tudo mais, né? Então, aí que entram as plaquetas, né? E a coagulação sanguínea, ela consiste justamente na transformação desse sangue num gel sólido, que é isso que é chamado de coágulo, com o objetivo justamente de parar essa hemorragia. Bom, isso aqui eu não vou ficar explicando para vocês essas questões. Aqui eu já falei de uma forma geral. E é importante, bom, eu falei de evitar aspirina, produtos que contêm aspirina, ibuprofeno, naproxeno e qualquer outros produtos que podem comprometer função plaquetária. A incidência de 15 a 20% de pessoas com HPS pode desenvolver problemas digestivos. Pode ocorrer em qualquer parte do sistema digestivo, como eu já falei para vocês. Pode ter perda de peso também. E, bom, medicamentos podem controlar essa colite, né, esses problemas intestinais. Pode ser que uma cirurgia seja necessária para remover uma parte do intestino grosso, mas isso é uma questão a ser discutida com o médico, tá bom? Isso tudo vai dependendo da gravidade de sangramento. Fibrose, eu falei bastante com vocês. Tem que tomar cuidado, né? Se for diagnosticado com asma, né? Assim, observar, né? Se não é uma fibrose. Não há cura para fibrose, tá bom, gente? Tem medicamentos antifibróticos que podem ser usados para retardar essa cicatriz pulmonar. Deixa eu ver o que mais que eu consigo trazer para vocês. Bom, a fibrose é a complicação mais séria, realmente, é a questão mais delicada, no caso, né, das pessoas com HPS. Aqui, ó, isso é importante, ó. Se aparecer sangramentos e hematomas frequentes e subcutâneos em crianças com albinismo oculocutâneo, você pode levantar suspeitas de um possível diagnóstico, tanto de HPS como de CHS. Eu falei da HPS, né? Então, HPS 3, 5 e 6, eles são mais suaves. O HPS 3 acontece mais em Porto Rico, tem uma prevalência de 1 para 4 mil. Vamos ver. Também é muito comum a questão do sangramento, tá, gente? Em todos os HPS, tá bom? Questão do sangramento, menstruação abundante em mulheres. Pode apresentar uma redução na função renal, em alguns casos a questão intestinal, né? Os tipos 3, 5 e 6 não aparece fibrose pulmonar, veja bem. Aí os outros subtipos, né, que eu não citei aqui, o 7, o 8, o 9, o 10, eles são muito mais raros. Tem pouquíssimos casos descritos. Deixa eu ver. Então, HPS 2. É importante eu dizer para vocês aqui, porque no caso do HPS 2 pode aparecer uma imunodeficiência, ou seja, a pessoa ela tem uma maior sensibilidade a infecções causadas por um como fala, ela tem um número reduzido de leucócitos, neutrófilos. Ela tem um negócio chamado neutropenia. Transplante de medula óssea pode ser considerada no caso do HPS 2 grave. Agora eu vou falar brevemente aqui, não sei como está meu tempo, que eu não marquei,
Mas eu vou falar sobre o CHS, esse aqui não vou demorar muito tempo, porque essa aqui é raríssima, mas vale a pena vocês entenderem. A primeira vez que ela foi descrita foi em 1943, e ela tem a mesma questão hematológica, né? Também essas questões plaquetárias, como foi dito, né? A questão do CHS é que assim, bom, os sintomas são semelhantíssimos, tem albinismo oculocutâneo, hemorragias, hematomas, pode ser albinismo ocular também, tá? E, assim, a questão do CHS, a pessoa ela apresenta graves problemas imunológicos. Ela tem uma maior ela tem uma suscetibilidade aumentada para ter infecções. Existem duas formas distintas de CHS. A forma clássica, ela acontece na infância, onde a criança ela tem infecções recorrentes e o risco de morte é bem precoce, tá bom? Ele acontece mesmo, infelizmente, porque a pessoa ela não tem o sistema de defesa, né, praticamente. Ela tem quadros hiperinflamatórios gravíssimos. Cerca de 85% dos pacientes com esse que tem na infância, eles acabam, que a gente fala na fase acelerada, né? A gente chama de fase acelerada, esse que acontece na infância. Há uma proliferação descontrolada de linfócitos, e aí que infiltra vários órgãos, aí acontecem manifestações hemorrágicas, que podem ser intensas, enfim. Isso pode acontecer logo após o nascimento ou após poucos anos de idade. Isso frequentemente leva ao óbito. Mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Não conheço casos no Brasil, tá bom? Já a segunda forma, que também é rara, ela acontece na fase adulta, onde, além de todas essas questões do HPS, que a gente já citou antes, pode vir acompanhado de alterações neurológicas, que são similares ao Parkinson, demência, degeneração espinocerebelar, neuropatia periférica, também com uma maior suscetibilidade de infecções, tá bom? Bom, assim como no HPS1 e o HPS4, esse segundo tipo de CHS, ele também pode ser fatal, tá bom, gente? Enfim, aí tem só um subtipo de CHS que é conhecido, a prevalência ela é desconhecida. Ele é muito, muito, muito pouco frequente e a despigmentação, tanto na pele e olhos, ela pode variar bastante. As alterações oculares resultam também da pigmentação ausente ou reduzida, enfim, as mesmas coisas. Por conta dos melanossomas que estão aumentados nessas condições. Bom, enfim, no CHS a pessoa pode ter bom, vou tentar ler isso aqui. Esplenomegalia, que é o fígado e baço inchados. Pronto, era isso que eu queria dizer. Fígado e baço inchado. Se você também apresenta fígado e baço inchado, vá investigar. Que é hipertrofia, né, dos linfonodos. Infecções respiratórias recorrentes, cutâneas, biogênicas, que produzem pus, e déficit de células e linfócitos. Enfim, sistema imunológico é afetado, como eu já disse. E bom, enfim, tem o albinismo, como eu falei, e vem acompanhando, né, da imunodeficiência e infecções recorrentes, tá bom? Alterações cardiovasculares, elas podem estar presentes também, com risco de morte, tá? Infecções bacterianas recorrentes, especialmente de pele e no trato respiratório, são super comuns.
infecções virais também têm sido descritas. E o prognóstico é complicado, né? Tem comprometimento neurológico progressivo. Numa série de casos aqui, mais de 50% dos pacientes apresentaram uma ressonância magnética cerebral normal, mesmo quando os sintomas neurológicos estavam presentes. A presença de sintomas neurológicos agudos com achados normais na ressonância magnética cerebral é incomum em outras doenças inflamatórias agudas do sistema nervoso central. E bom, nessa mesma série de casos, aproximadamente 33% dos pacientes de ressonância magnética apresentaram lesões, onde são poupados, em geral, o tálamo, os glândulos, enfim, as questões do cérebro aqui. Essa aqui é uma pesquisa, tá bom? É difícil, gente, prever a evolução neurológica, tá? Porque é um número significativo de pacientes sintomáticos. Vamos ver o que mais aqui. E o diagnóstico no CHS, ele é baseado, né, critérios clínicos e laboratoriais também, né? Eles falam que para você ser diagnosticado com CHS, você tem que ter 5 de 8 critérios. Aí ele coloca aqui febre prolongada, fígado e baço aumentado, função ausente ou diminuída de células que a gente chama, né, natural killer, né? Deve ser os linfócitos aqui, né? Anormalidade em 2 ou mais linhagens de células sanguíneas, aumento dos níveis de triglicerídeos, dosagem aumentada de ferritina, evidência de hemofagocitose na medula óssea, sem características de malignidade, tá? Nível sanguíneo elevado de CO2 solúvel. Enfim, vários sintomas que eu citei aqui. E esse diagnóstico precoce ele pode influenciar significativamente na sobrevida desses pacientes, que podem fazer transplante de medula óssea ou de células do cordão umbilical, né? É indicado como tratamento definitivo, deve ser feito nos primeiros anos de vida, tá bom? Sem o transplante, os pacientes têm uma sobrevida média de 3 anos. Tá vendo que isso aqui é bem grave mesmo. Após o transplante, todos os pacientes sobrevivem. Essa é a boa notícia. Que mais que eu posso dizer para vocês? Enfim, eu acho que tudo isso que eu coloquei para vocês aqui, falei muita coisa, né, gente? E algumas coisas complexas, né, de se entender. Mas basicamente eu queria, resumidamente, vou tentar resumir bem resumidinho, que é assim, no caso do HPS, a pessoa tem albinismo e ela tem, por exemplo, sangramentos, tem problemas plaquetários, enfim, sangra, tem hematoma fácil, qualquer coisa sangra muito, tem menstruação intensa, sangra quando faz cirurgia, enfim, já começa a suspeitar que pode ser tanto o HPS como pode ser CHS. É aí que começa a investigação. Andresa, como que eu vou fazer teste genético nesse país como o Brasil? Eu falei, pois é, não opte pelo teste genético, mas opte por esse exame que avalia as plaquetas, entendeu? Que é onde no laboratório eles vão visualizar essas plaquetas através do microscópio. Eu não sei que nome que se dá esse exame no Brasil, precisaria pesquisar para também dizer para vocês. Mas é um exame que é feito nas plaquetas, que, por exemplo, o que se detecta através desse exame? Ele vai ver que a plaqueta da pessoa com HPS não é um cookie com gotinhas de chocolate, é um cookie sem gotinhas de chocolate, ou seja, a plaqueta ela não possui essas substâncias que vão ajudar na coagulação. E aí a pessoa, dependendo do tipo de HPS, ela pode ter fibrose pulmonar ou não, ela pode ter problemas
doenças inflamatórias do intestino ou não, mas a questão sanguínea está sempre presente. E aí, em casos mais graves, afeta também o sistema imunológico. Lembrando, gente, que toda doença com um bom tratamento, bom acompanhamento, no caso da fibrose pulmonar, havendo a possibilidade de transplante de pulmão, no caso do CHS, havendo a possibilidade de transplante de medula óssea. Então, assim, os transplantes aumentam a qualidade de vida, né? Aumentam a vida, né, dessa pessoa, possibilidades de vida. E, bom, enfim, existem os HPS mais brandos, tá bom? Então, assim, Andresa, tem HPS, vou morrer. Não, não vai morrer, calma. Não é assim. Você tem descobrir que pode ter HPS, vamos atrás para não deixar a sintomatologia prejudicar a sua qualidade de vida, entendeu? Porque o que te mata não é o HPS, o que te mata, o que pode matar uma pessoa é o que os sintomas acabam causando. Então, assim, bora cuidar de toda essa sintomatologia. Tem remédios que podem ser usados, né, para ajudar nessa coagulação sanguínea e acompanhando. Mulheres que menstruam muito, vão contando esse número de absorventes que vocês utilizam quando a menstruação é intensa, né? Importante estar observando. No caso da menstruação intensa, mulheres, observar se você já é uma pessoa que também tem muita ocorrência de sangramento ou você já sabe que você tem uma questão de sangramento, tá? Que vai para além da menstruação também. A menstruação é só mais um fator, tá bom? Como eu disse, por exemplo, pessoas que eu desconheço, né, pessoas que tenham HPS, que tenham albinismo oculocutâneo, por exemplo, o meu tipo de albinismo, que no meu caso não tenho produção de melanina na pele e pouquíssima nos olhos. Então, assim, não desconheço casos. Os casos de HPS estão mais dentro dos tipos de albinismo onde existe a produção de melanina. Aí, cada falha genética, né, vai determinar subtipos de HPS, enfim. E gente com albinismo ocular também, que tem problemas de sangramento, fiquem atentos quanto a isso, né? Porque o albinismo ocular pode vir acompanhado pode ser também um HPS. Olha, eu acho que eu falei tudo. Espero que vocês tenham me ouvido. Vou tentar observar aqui, ver se eu... Boa tarde, muito obrigado, gente. Obrigada pela presença. Agradeço, gratíssima, gratíssimo. Gratíssimo, gente. Gratíssima a todo mundo que passou por aqui. Essa live vai ficar salva. Espero não ter sido muito confusa aqui na forma de trazer para vocês. Quem quiser a lista dos remédios pode me escrever por mensagem no direct. Eu envio essa lista que tem no HPS Network. Também no corpo dessa live eu vou deixar o contato telefônico, vou deixar o e-mail. Eles podem entrar em contato com vocês tanto na língua espanhol como no inglês. Mais alguma coisa? Eu acho que não. É isso, gente. Muito obrigada. Espero ter trazido mais uma leva de informação e, tendo informações atualizadas, eu estarei trazendo também. Um beijo e até o futuro.